cheio do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo tem te convencido do pecado, e você não tem abandonado o teu pecado ainda. Queridos, nós não receberemos o Espírito Santo se nós estamos rejeitando a primeira obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. A primeira obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, queridos, é a obra de nos convencer de nossos pecados. Então, quando o Espírito Santo me convence do meu pecado, deixa eu perguntar para vocês, quando é que eu tenho que abandonar esse pecado? É amanhã? É mês que vem? Quando é? Queridos, em nome de Jesus, se fosse para você abandonar o teu pecado no mês que vem, o Espírito Santo não estava revelando para você o teu pecado agora. O momento de abandonar o nosso pecado, queridos, é quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Então nós não receberemos a plenitude do Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, se nós estamos rejeitando a primeira obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida, que é a obra de conversão. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo é quando ouvir a voz dele me convencendo de alguma coisa que está errada em minha vida, eu preciso imediatamente abandonar. E aí só quando eu abandono aquilo que o Espírito Santo me convenceu que está errado em minha vida, é que eu estou me preparando para receber a plenitude do seu Espírito. Então não pense você, querido irmão, querida irmã, que você vai ser cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, sendo que ele está te convencendo do seu pecado, ele está te convencendo constantemente dos seus erros, e você continua com esses pecados acariciados. A nossa vida espiritual, queridos, não vai passar de uma mera mornidão como você está enfrentando hoje. Deixa eu perguntar para você, querido irmão, querida irmã, tem graça essa vida espiritual que você está levando? Uma vida de mornidão, uma vida que você não tem a alegria da salvação em Cristo Jesus? Queridos, se for para nós vivermos essa mornidão espiritual, é melhor nós sairmos daqui, porque não vale a pena nós vivermos uma vida medíocre espiritualmente. Nós precisamos abandonar os nossos pecados, irmãos. Nós precisamos aceitar a obra de conversão que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida, porque senão nós vamos continuar da forma que estamos, mortos espiritualmente, vivendo uma vida sem sentido. Vemos para a igreja todos os dias de culto, mas porém a nossa vida espiritual não passa disso. Ninguém é alcançado para Cristo. O evangelho que você conhece não impactou nem a sua vida. Então, queridos, primeira obra que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida é nos convencer de nossos pecados, para que nós possamos abandonar os nossos pecados, para que possamos depois sermos cheios do Espírito Santo. Então, queridos, se nós não entendermos isso, queridos, nós não chegaremos a lugar nenhum na vida espiritual. Agora, para nós finalizarmos, veja o que diz Provérbios 28, verso 13. Esse texto aqui, queridos, é o que precisamos meditar bastante. Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13, leiam comigo. Vejam a profundidade desse texto bíblico. Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está vendo aqui, queridos, por que a igreja de Deus permanece estagnada? Você está percebendo? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Agora, queridos, esse prosperar que o texto bíblico está dizendo aqui, não é prosperar na vida financeira, na vida profissional. Esse prosperar é na vida espiritual. Aquele que continua encobrindo as suas transgressões, não confessando seus pecados a Deus e não abandonando, jamais irá prosperar na vida espiritual. A sua vida não vai passar daquilo que está no momento, até chegar o momento que você não vai achar mais sentido na vida, aqui na igreja, na vida cristã, e vai abandonar esses caminhos para seguir de uma vez por todas
os seus desejos pecaminosos, as suas vontades. Então, queridos, se nós não confessar os nossos pecados e não abandonarmos, nós jamais iremos prosperar na vida espiritual. Mas se nós confessarmos e deixar, nós alcançaremos a misericórdia de Deus, iremos crescer no conhecimento de Deus, iremos crescer na vida espiritual. Sabe, queridos, isso é um fato. Não adianta você pensar que você vai para lugar algum, se você continua alimentando o pecado na sua vida. Se você continua praticando coisas que o Espírito Santo já te revelou que está errado em sua vida. Se você continua fazendo coisas que está em desobediência à palavra de Deus, você jamais vai encontrar a verdadeira felicidade na vida cristã. Eu lembro, queridos, que uma certa vez eu comecei a orar pedindo a Deus para que Ele pudesse me dar uma porção dobrada do seu Santo Espírito. E sabe, toda vez, queridos, que eu fazia essa oração, Deus, Ele me revelava algo. Ele falava assim: filho, cuida então com a tua alimentação, deixa de lado o alimento carnívoro e para também de assistir o jogo do Corinthians. Eu falei: mas como assim, Senhor? Parar de comer carne? Quem é que não gosta de um churrasco, irmãos? Quem é que não gosta de um assado de panela? Queridos, mas para nós termos uma intimidade maior com Deus, nós precisamos sacrificar coisas que às vezes é importante para nós, mas que nos impede de ter uma mente mais lúcida para nos comunicar com Deus. E como assim parar de assistir o jogo do Corinthians? Sabe por quê, queridos? Nos domingos à tarde eu era convidado para pregar. Só que em vez de domingo à tarde eu ir preparar o sermão, eu ia assistir o jogo do Corinthians. Agora, como é que eu ia preparar um sermão, queridos, depois de assistir o jogo do Corinthians, cheio dos melhores lances, das melhores defesas na minha mente, com a mente cheia do jogo de futebol? Então não tinha como eu preparar um sermão autêntico, sendo que a minha mente estava cheia dos melhores momentos do jogo. E sabe, queridos, por um momento eu deixei de fazer essa oração, porque era difícil para mim parar de comer carne e parar de assistir o jogo do Corinthians. Eu assisto o jogo do Corinthians desde quando era pequeno, aprendi a ser torcedor do Corinthians. E sabe, queridos, era algo difícil para mim, mas eu continuei orando, até que um dia eu li uma apostila do pastor Mark Finley, 10 dias no aposento alto. E ali ele fala que enquanto os discípulos não estiveram dispostos a rejeitar todo o ídolo, eles não receberam o Espírito Santo. Então, queridos, eu entendi que o Corinthians estava sendo um ídolo para mim, que o meu desejo de continuar me alimentando da maneira que eu queria me alimentar estava sendo um ídolo também, porque se Deus estava pedindo para mim ter uma alimentação diferenciada, para que eu pudesse ter uma mente mais lúcida, para que pudesse compreender com mais profundidade a sua palavra, eu precisava fazer isso. E sabe, queridos, uma certa vez eu ouvi uma pregação, eu estava sozinho na ocasião, eu estava morando no sítio, coloquei um DVD de pregação na TV, e ali eu vi uma pregação onde o pregador falava sobre a importância de abandonar tudo aquilo que nós estávamos colocando em primeiro lugar na nossa vida, para que Deus pudesse ocupar o trono do nosso viver. E sabe, queridos, ali eu tomei uma decisão de fazer uma jornada de 40 dias, sem comer carne e sem assistir o jogo do Corinthians. E sabe, queridos, eu nunca me senti tão próximo de Deus como eu me senti naquela ocasião. Textos que eu lia antes, textos bíblicos que eu lia antes, que eu compreendia de maneira superficial, eu comecei a compreender com uma profundidade tremenda. E sabe, quando estava se aproximando o final dos 40 dias, eu coloquei novamente aquele sermão para me ouvir, e ali decidi ficar mais 40 dias, sem comer carne, sem assistir o jogo do Corinthians, e também sem assistir filme nenhum. Naquela ocasião eu tinha ali algumas camisas do Corinthians, peguei a minha camisa do Corinthians e taquei fogo. Tinha alguns filmes, DVDs de Bang Bang, eu gostava muito de assistir filmes do faroeste, peguei todos aqueles DVDs e taquei fogo também.
e decidi tirar a TV de dentro da minha casa, queridos, para que eu não viesse perder tempo assistindo TV, quando eu deveria usar o meu tempo para me consagrar à oração, para me consagrar ao estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia. E sabe, queridos, eu nunca senti o poder de Deus de uma maneira tão forte na minha vida, como eu senti naqueles dias. E sabe, queridos, foi nesse momento que Deus me deu esse sermão que eu estou pregando para vocês hoje, e vários outros sermões que têm impactado a vida de muitas pessoas. Deus me deu nesse período que eu decidi obedecer à voz do seu Santo Espírito. Sabe, queridos, Deus, Ele quer que você seja uma testemunha de Jesus por onde quer que você passe. Deus quer conceder para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o poder do Espírito Santo, porque Jesus está voltando, Ele está levantando um exército de pessoas para ser as suas testemunhas. Sabe, nós vamos iniciar um evangelismo, e você tem a oportunidade de ser uma testemunha de Jesus durante esse evangelismo. Você tem a oportunidade de viver uma experiência com Jesus como você nunca vivenciou antes nesse período de evangelismo. Mas, queridos, se você decidir se abster de tudo aquilo que o Espírito Santo está te convencendo que está errado em sua vida, você viverá uma experiência maravilhosa com Cristo Jesus e com seu Santo Espírito. Mas se você continuar praticando as coisas que o Espírito Santo já te convenceu que está errado em sua vida, essa jornada evangelística vai ser apenas mais um programa qualquer. Entenda, queridos, não faz sentido viver uma vida de mornidão espiritual. Não faz sentido estarmos aqui por estar. Não faz sentido vivermos uma vida sem a alegria da salvação em Cristo Jesus. Então, querido irmão, eu não sei qual é o teu ídolo, eu não sei quais são os teus pecados acariciados, eu não sei quais são os teus hábitos que está impedindo você de receber a plenitude do Espírito Santo, de receber vigor espiritual, para que você possa prosseguir como uma testemunha de Jesus. Mas eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, nesse período de evangelismo, fazer um pacto com o Senhor, de abandonar tudo aquilo que o Espírito Santo já te convenceu que está errado em sua vida, para que você possa experimentar uma experiência diferente com Jesus, para que Ele possa te revigorar espiritualmente, para que você possa voltar a sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Quantos gostariam nesta manhã de falar: Senhor, eu estou cansado dessa vida monótona espiritualmente que eu tenho vivido, eu quero viver uma experiência diferente com o Senhor, eu quero viver algo diferente contigo nesse período de evangelismo. Há alguém que gostaria de viver uma experiência diferente com Jesus nesse período de evangelismo? Alguém que gostaria de viver essa experiência com Jesus? Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, e nós vamos cantar Vem Espírito Santo. Que você cante comigo essa música, e que você decida em nome de Jesus viver uma experiência diferente, e que você clame ao Senhor por força e poder, para abandonar tudo aquilo que o Espírito Santo já te convenceu que está errado em sua vida. Vamos cantar juntos. Aquele link que eu te mandei, tá bom? Medite na letra desse hino e peça que o Espírito Santo
Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido e eterno Deus, nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E Satanás tem procurado nos enredar com os nossos próprios desejos, tem colocado 1001 coisas diante de nossos olhos, para que nós venhamos perder o foco da salvação, das coisas eternas. Sabemos, Pai, que o Senhor quer nos usar como Tuas testemunhas, por onde quer que passarmos, mas sabemos que não teremos a plenitude do Teu poder, se não decidirmos, Pai, abandonar os nossos pecados, que o Senhor tão bondosamente tem nos convencido. Por favor, Senhor, eu não sei quais são os pecados acariciados de cada um desses Teus filhos, quais são os hábitos errados que eles têm cometido, que o Teu Espírito já convenceu que eles precisam abandonar. Mas neste momento nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor coloque em todos nós o desejo de abandonar os nossos pecados, os nossos hábitos errôneos, e que possamos, Pai, ouvir a voz do Teu Espírito, que nós possamos ter prazer em obedecer a Tua palavra, e que o Senhor, Pai, nos revista do Teu Espírito, para que possamos, Pai, irmos diante das pessoas deste bairro, anunciar que o Senhor está voltando. Eu não sei, Pai, quais são as pessoas que o Senhor quer alcançar neste bairro, mas eu sei que há pessoas sinceras neste bairro, que quer conhecer a verdade sobre a Tua palavra e sobre o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, consagra o Teu povo, coloca no coração de cada membro desta igreja o desejo de se consagrar a Ti, para recebermos o poder do Teu Espírito, para que possamos nos levantar como um exército numeroso e poderoso em Tuas mãos, para irmos anunciar a Tua palavra para essas pessoas. Por favor, Pai, nos conduza nas visitações agora à tarde, que o Senhor nos direcione até as pessoas que o Senhor quer que nós visitamos nessa tarde, e que assim, Pai, o Senhor nos use com o Teu Espírito para falar do Teu amor para elas. Que desde agora o Teu Santo e bom Espírito seja derramado na vida de todas as pessoas deste bairro, colocando no coração delas o desejo de mudarem de vida, colocando no coração delas, Pai, a tristeza de estarem distante do Senhor, colocando no coração delas o desejo de conhecerem a Tua palavra, e que quando formos, Pai, visitá-las, que elas aceitem o estudo bíblico, e que elas aceitem estarem aqui também, Pai, no programa evangelístico que nós iremos iniciar, e que durante esse evangelismo muitas pessoas possam ser salvas para o Teu reino. Por favor, Pai, coloca no coração de cada membro desta igreja o desejo de participar ativamente deste evangelismo, para que as pessoas possam ser alcançadas para o Teu reino, Senhor. Fica conosco neste dia, nos ajude a rejeitar o pecado e nos ajude, Pai, a nos entregarmos por completo ao Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês e continuaremos unidos em oração. Eu quero convidar vocês para estarem amanhã comigo às 5 horas da manhã lá no grupo de oração, tá bom? Lá no grupo da igreja. É só meia hora só, queridos. Tá bom? Então, decida vivenciar essa experiência, vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.